Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Greencast, o podcast da Green Life Academias, voltado para que a gente fale um pouco mais sobre hábitos saudáveis, comportamentos e o exercício físico como parte fundamental da vida de vocês, para que vocês se tornem pessoas cada vez mais saudáveis dentro da tua rotina de vida. E hoje a gente está com um tema muito bacana, que é saúde da mulher de meia idade, né? Quais os cuidados que você deve ter para ter uma meia-idade aí mais saudável, quais cuidados você deve ter para que você possa prevenir algumas situações. E hoje eu estou aqui com algumas convidadas que eu quero apresentar para vocês. Ao meu lado, a gente está com a ginecologista Aloma, que ela é médica ginecologista pós-graduada em longevidade saudável e ortomolecular. Ela tem 12 anos de experiência na área de ginecologia e vai estar batendo esse papo aqui com a gente. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite em poder compartilhar com colegas, né, da área da saúde sobre um assunto que hoje está bem em evidência, a saúde da mulher 40 mais, tanto a física quanto mental. Será um prazer. Legal. Do outro lado da mesa, a gente está com a nossa Nutri, a nutricionista Natana, que ela é especialista em comportamento, né, atuando com abordagem mais integrativa, focada no eixo intestino-cérebro, né, então ela vai poder falar um pouquinho depois para a gente sobre. Sim. Seja bem-vinda, Natana. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui representando, né, a equipe NutriGreen e falar desse tema que é tão abrangente, a saúde da mulher. E, lógico, né, tem que falar de uma forma mais integrativa do corpo e da mente. É isso aí. E aqui na minha frente, né, a psicóloga Ilana, ela é doutora em psicologia clínica, psicóloga também formada pela Universidade de Fortaleza e coordenadora do programa SIG, né, em fertilidade de Associação Brasileira, da Associação Brasileira de Ciência Comportamental e Contextual. Ela é psicóloga clínica e docente de cursos de pós-graduação. Seja bem-vinda, Ilana. Obrigada, eu agradeço o convite. Eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque além de psicóloga, eu sou também aluna da casa, né? Então eu fiquei pensando, né? Poxa, que legal estar num espaço que compartilha de valores como o meu, né? Em que possa ter um espaço em que esteja pensando a saúde também do ponto de vista mental, né? Legal. E para a gente começar o nosso bate-papo, a gente vai contextualizar um pouquinho, né, falando sobre o que acontece com a mulher a partir dos 40 anos, né? A gente sabe que muitas mudanças começam a acontecer, dentre elas, né, o período de pré-menopausa, para algumas mulheres de forma precoce já a menopausa, né, acomete até de forma mais precoce de fato. E a gente tem várias situações que costumam acontecer, desde as mudanças hormonais que começam a ocorrer nesse período, como consequência disso também uma tendência natural da baixa de massa muscular, muito relacionado à queda do estrogênio, né, que muitas vezes a gente fala de testosterona quando se fala de homem, mas a mulher, no caso, tem um impacto muito grande nessa redução do estrogênio relacionado a essa perda de massa muscular. Não só a perda de massa muscular, como também a perda de tecido ósseo, né, que vai impactar em vários problemas aí da meia-idade para frente, né, que pode acometer problemas maiores lá na faixa da maioridade, da melhor-idade, né. Então é muito importante a gente entender como que acontece tudo isso, a desaceleração do metabolismo, que naturalmente vai fazer com que as mulheres tenham uma tendência a maior acúmulo de peso, né, após essa faixa etária. Então, vamos discutir um pouquinho quais os cuidados que a gente deve ter, né, para que, de fato, as mulheres possam aí ter esse trabalho preventivo para conseguir ter uma vida mais saudável, uma vida mais longeva. Então, eu queria começar falando de um aspecto que é muito importante, mas é pouco falado, que é esse aspecto comportamental. Como é que funciona a cabeça de uma mulher a partir dos 40 anos com todas essas mudanças, Ilana? Eu vou falar do ponto de vista psicológico e entendo também que as colegas vão contextualizar mais do ponto de vista da área delas, né? É interessante a gente pensar que existem vários modelos de compreensão da mulher do ponto de vista psicológico. E um dos modelos mais aceitos, que se chama modelo tripartite, é um modelo social, entende que a mulher ela é influenciada e ela é moldada a partir de 3 pontos, né? Que seria a família, os pares e as mídias sociais, né? E eu queria dar uma atenção especial às mídias sociais, porque nós estamos o tempo todo sendo bombardeados, né? Nós estamos inseridas nessas redes, né?
E, do ponto de vista psicológico, por meio dessas redes sociais, a gente tem aí um bombardeio de informações, um bombardeio de estímulos que leva muitas vezes as mulheres a se comparar umas com as outras. Tem também a idealização desse corpo que precisa ser jovem e magro, né? E também uma ansiedade em relação ao desempenho, em relação ao envelhecimento, e pensando também que a mulher 40 mais, ela não está lidando apenas com o envelhecimento dela, né? Ela está lidando com o envelhecimento também daqueles que ela ama, né? Como a própria família e os pais, né? E tudo mais. Então, acaba sendo um momento aí muito delicado e que tem algumas estratégias aí que a gente pode pensar um pouco para poder lidar com esse momento, mas de maneira geral, a gente entende que é um momento que merece uma atenção especial e que bom que a gente está tendo esse momento para conversar sobre isso. Legal. Aloma, me fala um pouquinho como que é esse período de perimenopausa, né? Como é que é esse período da mulher que chega nessa faixa etária, quais são os primeiros sinais que as mulheres devem observar e o que deve ser feito, né, para prevenir ou para retardar alguns desses efeitos? Bom, assim, a mulher 40 mais passa por um processo chamado declínio hormonal feminino fisiológico. Então, após os 40 anos, há uma queda dos níveis hormonais, que pode ser inicialmente a queda da testosterona, estradiol, e que culmina com a menopausa. Então, a menopausa é a parada da menstruação por um ano. O que antecede a menopausa chama-se perimenopausa, que ela pode começar 4 anos antes da menopausa. Os sintomas, eles começam a partir dos 40. Eles podem iniciar de forma mais leve. Os principais sintomas que realmente incomodam as pacientes é a questão da fadiga, do cansaço e a alteração da libido. E uma queixa também muito comum é a dificuldade de perder peso. Então, ela está na mesma alimentação, na mesma atividade física, mas ela percebe que é muito mais difícil ela ter uma perda de peso do que quando ela tinha 30 anos. Então, isso faz com que ela procure ajuda do profissional para tentar entender o que está acontecendo com ela. Doutora, eu ainda continuo menstruando, mas eu percebo que eu estou muito mais cansada. Eu não consigo perder peso, eu não sou mais aquela mulher que eu era quando eu era mais nova, minha libido não é mais a mesma. Então, isso é um dos principais sintomas que acomete a mulher 40 mais. E os sintomas, eles se potencializam na menopausa, que aí é onde chega as ondas de calores, irritabilidades, alteração no sono, aumento considerável de peso, principalmente na região abdominal, que é a chamada gordura visceral. E aí é onde ela começa realmente a afetar a qualidade de vida. Então, ela procura ajuda nesse momento para iniciar o tratamento. Puxando um gancho para essa questão da gordura visceral, essa gordura mais central, gordura profunda, né? Isso vai ter um impacto no psicológico, obviamente, porque ocorre uma mudança física que vai impactar, como você falou, não só a nível de vida social, mas também, às vezes, até com o próprio parceiro, né? De a mulher mesmo não se sentir bem com ela mesma, ela não se sentir confortável, e isso pode também influenciar nos outros fatores, né, relacionados à sexualidade. Mas me fala um pouquinho como é que seria uma abordagem para a gente conseguir contornar essas situações a nível de psicologia. O que seria feito? O que você orienta, né? Lógico que um acompanhamento de um profissional, mas qual é o direcionamento que vocês dão normalmente para esse tipo de situação que vocês consigam contornar? A gente sabe que não depende só do acompanhamento psicológico, porque vai precisar de toda uma intervenção médica e muitas vezes de hábitos realmente, que a gente vai já chegar lá. Tanto exercício físico quanto a mudança da alimentação, né? Mas como que seria esse trabalho, identificando que uma paciente chega nessa situação, nesse quadro, qual tipo de abordagem é feito para conduzir essa cliente a uma mudança e uma melhoria de autoestima, de aspecto comportamental, psicológico melhor? É uma ótima pergunta, né? Eu estava até conferindo antes de conversar com vocês alguns estudos mais atuais, né? E o que é que esses estudos vêm dizendo a nível de intervenção, né? Que para a gente pensar a saúde mental dessa mulher, a gente precisa trabalhar com estratégias que alguns estudos vão denominar estratégias proativas, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Um dos pontos que é elencado lá é a mudança ambiental, que inclui o exercício físico, a alimentação, né? E além disso, né, também trabalhar a autoaceitação da mulher, né? Pensando nessa autoaceitação que, embora a gente tenha uma mulher hoje de 40 mais que
é super jovem, né? A gente às vezes até fala, são os novos 20 anos, né? Mas a gente precisa também entender que são os 20 anos bem calibrados, né? Essa mulher 40 mais, ela vem aí com um histórico, né? E ele precisa ser considerado também. Então, muitas vezes, as estratégias de trabalho, elas giram muito mais para aceitar determinadas mudanças do que propriamente corroborar para que a mulher se mantenha naquele estado de busca de juventude eterna, né? Então, assim, mais do que lidar com o envelhecimento, a gente busca o bem-estar, né? E aí a gente pode pensar em outras questões também, né? Como a busca também pelos propósitos, né? É muito importante que a gente trabalhe com essa mulher para pensar que vida ela gostaria de construir, né, nesse momento. Pensando em tudo que ela já viveu, quem ela gostaria de ser, né? Com o que ela gostaria de gastar o tempo dela. E pensando nisso, a gente precisa também traçar algumas ações comprometidas com isso, né? Quais comportamentos que são necessários nesse momento para que ela tenha a vida que ela gostaria de ter, né? Então, assim, a gente tem várias estratégias, eu trabalho com psicologia comportamental, eu poderia falar dentro dessa perspectiva, né? Mas, de maneira geral, seria isso, a gente pensar em como essa mulher ela vai se situar no ambiente dela e como é que ela pode interagir com esse ambiente de uma maneira que ela consiga estabelecer relações de mais saúde de maneira integral, né? Vamos lá, Natana, me fala um pouquinho como é que a alimentação ela pode influenciar, né, na saúde mental e emocional durante essa transição. A gente sabe que a nutrição e o exercício físico vai muito além do físico, vai muito além do que você vai conquistar com relação ao teu visual, né? Mas me fala um pouquinho o que muda, entendendo que a doutora Loma já falou com relação à tendência natural, né, de um metabolismo mais lento, de um acúmulo de gordura nessa região abdominal. Quais são as estratégias que são feitas nesse processo para as mulheres que estão chegando nesse período para conseguir ter uma readequação dessa dieta, desse plano alimentar para que ela consiga de fato, pelo menos manter aquilo que ela tinha antes de chegar nesse período? Existe um cálculo, existe uma regra? Como é que funciona hoje com relação a isso? Tudo depende. Então, a gente vai conversar, vai ouvir, né? Como eu sou especialista em comportamento também, eu vou primeiro acolher, vou entender a demanda dela. E essa queixa é muito pertinente, né, Aloma? O metabolismo é mais lento. E, de fato, essas oscilações hormonais causam, né, uma lentidão mesmo. E a vida moderna, muito corrida, a mulher tem que dar conta de casa, da família, do trabalho, de si mesmo. Vem essa pressão da sociedade em relação à estética. Então, mentalmente, existe uma sobrecarga muito grande, né? E, por muitas vezes, ela não consegue dedicar tempo para organizar a rotina alimentar dela. Então, aí eu puxo para comportamental. Vamos aqui organizar. Só um parênteses, com relação a isso. Existem estudos, né? Aí é uma pergunta que eu faço para vocês, posso abrir para todas, mas perguntando primeiramente para a Natana, que demonstram que a manutenção da mesma quantidade de ingestão calórica, mesmo mantendo, a pessoa tende a aumentar. E se isso acontece, né? Existe um número, existe uma... Eu sei que não é uma regra, mas para entender, para quem está ouvindo a gente também entender, do que a gente está falando, né? Do quanto muda. Eu sei que depende, mas existe uma regra, existe uma linha de tendência com relação a isso, né? A redução em quantos por cento, porque, por exemplo, com relação a ganho de peso, os dados apontam que a cada 10 anos as pessoas tendem a perder de 3 a 8% de massa muscular. Pessoas não, principalmente pessoas que não treinam, né? Que não se exercitam. Então, após os 40, a tendência natural é que esse número aumente. Então, nesse caso, entendendo isso, que isso já vai ter influência na redução do metabolismo. Existe um cálculo que é feito para identificar isso? Não existe, realmente é individual, porque tem... Aí eu queria que você tentasse me explicar nesse sentido. É bem individual. A gente faz avaliação de medidas corporais para estimar a composição corporal dessa mulher. A gente vai conseguir entender ali como é que é o biotipo dela, vai analisar exames laboratoriais. Então, de fato, cada caso é um caso mesmo, tá? Mas existem estratégias nutricionais para essa mulher que está no período perimenopausa e até mesmo na menopausa. Por exemplo, uma dieta hiperproteica. Aí na literatura já traz para a gente dados mais concisos. Por exemplo, na rotina alimentar, geralmente a mulher ela faz ali 3 refeições
e só 2 têm uma carga proteica adequada. É muito básico, né? É normal. A gente, pela manhã eu como a tapioquinha com manteiga. É cultural, é do cearense, é bom, ok. Mas aí na estratégia nutricional a gente vai começar o quê? Aumentando a ingestão proteica para ser, no mínimo, 1,2 de proteína por quilo de peso. Então, essa já é uma estratégia muito básica que todo mundo pode, inclusive, ajustar na sua casa, pedir uma orientação nutricional, tá? Outra questão são suplementos, né, para manter ali o nível de hormônios um pouco mais adequados, mas aí é casado com a estratégia medicamentosa também. Muitas mulheres precisam de intervenção medicamentosa, mas quando a gente atende no âmbito nutricional, a gente já consegue entender que adaptógenos vão modular um pouco o estresse, que essa mulher ela é irritada. Muito irritada. É um dos principais sintomas que ela relata. Ela tá fadigada, ela tá irritada. Contudo, aí ela não consegue focar ali na rotina de atividade física, de uma alimentação mais saudável. Então, é um efeito dominó. Mas a primeira base mesmo é essa ingestão proteica. Ela já vai ajudar o quê? Nessa melhor prevenção de sarcopenia, que já acontece, né, na mulher, ela é muito mais acentuada, e a inclusão de determinados alimentos ali, por exemplo, alimentos que são ricos em isoflavonas, que são substâncias semelhantes ao estrogênio, que é o hormônio da mulher, que ele tem um declínio nessa fase. A gente vai incluir soja, linhaça, os grãos são muito negligenciados, mas eles ajudam muito a mulher nessa fase. Então, assim, existem estratégias nutricionais que são eficientes. Legal. Que dá para incluir. Legal, bacana. Doutora Luma, me fala um pouquinho dessa intervenção clínica, né? Como é que ocorre? Imagina que chegou agora para você lá, uma paciente está dentro desse quadro que a gente está discutindo aqui hoje. Quais são os primeiros passos? Eu sei que vai ter a bateria de exames, toda uma análise detalhada, mas o que costuma acontecer, né? Quais são os primeiros direcionamentos que você costuma dar para que essas mulheres comecem a entender e principalmente se adaptar a essas mudanças que elas vão acontecer? Bom, primeiramente, né, a gente faz toda uma anamnese completa, entende qual foi o motivo principal dela ter procurado ajuda e a gente tenta entender um pouco sobre a rotina dela, como é que é a alimentação, atividade física, como é que é o estilo de vida dela, se ela tem tempo para uma atividade física, como é que anda o relacionamento, se o relacionamento está bom, como é que está a relação com os filhos. E aí, após a gente tentar entender a dinâmica daquela paciente, a gente vai para os exames laboratoriais. Eu também faço uma avaliação da composição corporal e explico para ela onde é que ela precisa melhorar, quanto é que está a massa muscular, quanto é que está a gordura visceral, e faço ela entender que naquele momento que ela procurou ajuda, ela vai precisar ter uma mudança do estilo de vida, se ela não for uma paciente que tenha uma rotina, uma disciplina na atividade física, na alimentação, então ela vai precisar fazer algumas mudanças para ter melhora nas queixas daquele momento. Então, a gente faz a avaliação dos níveis hormonais. Via de regra, a maioria já vem com algum hormônio em deficiência, e aí a gente começa a reposição hormonal em doses baixas. Hoje a gente sempre prefere as doses menores, mais baixas, e faz também uma suplementação. E agrega isso ao acompanhamento. Então, vamos ver como é que está o ganho de massa magra dela associado a uma atividade física de resistência. Como é que está a gordura visceral, se está aumentando ou se não está, se ela teve melhora das queixas, né? E aí vai orientando ela para a fase principal da vida dela, que é a menopausa. Então, após a menopausa, ela vai ter preparar para o envelhecimento. Então, ela precisa entender que é importante aquele primeiro passo. Então, se ela chega aos 42 anos, ela ainda não é menopausada, eu vou dizer, olha, daqui a pouco, bem ali está se aproximando da sua menopausa. Então, vamos nos prepararmos para essa fase, porque após essa fase aí, é só para o seu envelhecimento. Então, quanto mais cedo ela procura a ajuda do profissional, melhor para ela entender. Eu sempre digo, não vamos deixar o fogo chegar no quinto andar para a gente tentar tratar. Então, agora ele está aqui no térreo, porque na menopausa ele está no quinto andar. Então, é muito mais difícil a gente tentar corrigir uma obesidade. Se a paciente chega na menopausa, entra na menopausa, obesa, aí é mais complicado você iniciar uma terapia de reposição hormonal. Porque ela já vem inflamada, ela já vem com vários índices alterados. E aí a gente tentar corrigir, repor o que está faltando numa paciente inflamada é bem complexo. Então, a gente tem que fazer com que ela emagreça para depois iniciar uma reposição hormonal.
A gente sabe que a influência do sono está diretamente ligada a todos esses fatores que a gente está discutindo aqui hoje, desde os aspectos estéticos, comportamentais, né, até a influência hormonal que ocorre, por exemplo, quando a pessoa tem uma noite de sono ruim, né, o aumento natural da produção de grelina, que é o hormônio da fome, então a pessoa vai ter no dia seguinte uma tendência maior a ter uma compulsão alimentar, não ter um controle tão grande com relação à alimentação. Mas eu queria saber, e quem puder responder, né, das três, vou deixar aberto, muda nesse período, muda a qualidade do sono, independente, por exemplo, da manutenção dos hábitos. Imagina que é uma pessoa que já tem hábitos saudáveis, já tem o costume de dormir bem. Existe uma influência no sono que afete, por exemplo, a quantidade de sono necessário ou a qualidade desse sono? Como é que funciona nesse período? Porque eu sei que tem o excesso de sudorese, né, o sol noturno, aquela coisa. Isso influencia diretamente na qualidade do sono? Como é que é feito para... O que pode ser feito para contornar isso? Na mulher, né, são 2 hormônios que são responsáveis pela qualidade do sono. Então, na perimenopausa, começa a acontecer a queda do estradiol. Então, o estradiol é responsável pelo aquele despertar, às 3 da manhã. Então, ela diz, eu demoro a dormir, né, e às 3 da manhã eu acordo e não consigo mais dormir. E fico... Mesmo cansada. Mesmo cansada, né? Então, eu fico rolando na cama e não consigo mais dormir. E a progesterona também é o hormônio também responsável pelo sono, pela irritabilidade. Então, quando essa paciente queixa, uma queixa também muito, muito importante é a qualidade do sono. Então, a gente precisa corrigir, por quê? Porque se ela não dorme bem, acaba que ela acorda cansada, cortisol alto, então vai ser muito mais difícil ela conseguir ter uma rotina de atividade física ao longo desse dia. Então, a gente precisa também fazer a avaliação desses hormônios. Legal. Com relação à nutrição, Natana, existe uma regra de ouro com relação a esse período? Existe alguma coisa? Você falou já de alguns alimentos, né, que devem ser inseridos, da dieta hiperproteica. Tem alguma outra dica que você possa dar com relação a isso? Ou é basicamente o que você já falou com relação a isso? Tem muita estratégia, gente. Falando da parte de exames laboratoriais, por exemplo, a gente tem que estar sempre acompanhando, né, a Loma. Além dessas questões hormonais do estrogênio, progesterona, testosterona, veio ali vitamina D, que é muito associada à disposição. A gente tem que analisar magnésio. Magnésio é o hormônio do relaxamento, então a gente consegue fazer uma suplementação ali periódica, acompanhando os exames para ver se as taxas elas não estão também subindo tanto. Complexo B, vitamina B12, vitamina B6 são essenciais para a saúde mental dessa paciente que está tendo muitas oscilações de humor devido a essas oscilações hormonais. A gente também pode estar suplementando esses adaptógenos, a rhodiola rosa, a achagadanga, que vão dar uma equilibradinha ali nesse cortisol, tá? Então, existem essas suplementações que são bem assertivas por fase, né? Mas uma coisa que vocês estavam falando da questão do sono, que a suplementação de magnésio vai ajudar, mas agora eu vou até colocar a bola para ti. Tava pensando nisso. O que acontece? Duas coisas. Você falou aí do hormônio, aí eu vou falar o quê? Chega final do dia, ela tá cansada e estressada, ela diz o quê? Eu mereço. Aí ela vai jantar muito tarde, então o processo digestivo dela vai ser lento e isso vai impactar no sono. Por mais que ela deite, eu sempre digo, ainda faço assim, deita, fecha o olhinho, só o olhinho fechou. Mas tá tudo funcionando ali, o trato digestivo trabalhando a todo gás para digerir aquela porção de comida que você fez ali 10 horas da noite. E geralmente é algo mais calórico, mais açucarado. Então isso impacta na qualidade do sono. E aí tem a ver com essa questão comportamental, né? Do refúgio da comida. Então tá tudo muito interligado, realmente. Mas voltando aqui para a questão nutricional, suplementação é necessária além da alimentação. Legal. E com relação a essa parte comportamental, né? Pela nossa conversa, a gente está entendendo a importância dos 3 pilares. A gente está muito claro para mim agora, mais do que no início da nossa conversa, que essa integração ela precisa existir para que a mudança de fato possa acontecer, né? Casos clínicos que você pode trazer para a gente, ou então situações que você possa nos contar, de mudanças que aconteceram, né, através desse acompanhamento periódico lá no próprio laboratório lá que você atua, né? Como é que é esse trabalho? O que vocês têm encontrado de ganhos com relação a esse acompanhamento, né? Esse trabalho realmente mental, psicológico, que é importante para poder
toda essa mudança acontecer, porque a gente sabe que tudo começa na cabeça, Tudo, né? Sim. Isso aqui comanda Incrível. tudo. Então não adianta Sim. nada. A pessoa tá com um plano alimentar, tá com toda a orientação de regulação hormonal, de hábitos, mas se a cabeça da pessoa não estiver bem, para Sim. que a mudança aconteça. E você falou uma coisa no começo que me chamou a atenção. A influência dos fatores externos na vida dessa mulher, né? Uhum. Porque tudo isso pode estar regulado, mas se ela tiver com problema com o marido, se ela tiver com estresse no trabalho, se ela tiver com um filho doente, tudo isso influencia, né? Total. Então, como é que é Sim. esse trabalho para poder trazer essa pessoa para o que ela realmente precisa fazer, trazendo essa consciência, que eu acho que o mais importante é a pessoa ter consciência do que ela precisa fazer, mas entendendo que ela vai precisar abdicar, né? Sim. Não é um processo É. fácil, não é um processo Uhum. que você, vou fazer isso aqui vai dar tudo certo, né? Tem fatores que não estão no controle. E aí, como é que é feito esse trabalho psicológico para Uhum. conseguir contornar tudo isso? Sim, perfeita a pergunta. Desde quando vocês começaram a falar de insônia, já me veio assim a questão, poxa, a gente, muitas vezes o próprio paciente vai em busca do médico, né, em busca de uma medicação para A dormir, dormir. e o que a gente Hoje tá tem de demais. maior evidência é a higiene do sono, né? O que seria a higiene do sono? É a mudança ambiental, né? Como é que eu vou poder me ajustar para que eu consiga ter uma maior qualidade de sono? Isso implica em melhorar os hábitos antes de dormir, né? E isso inclui muitas vezes reduzir rede social antes de dormir, reduzir iluminação, redução de estímulos, até atividade física, né? Se fala que se ela puder ser feita com mais cedo, né? Em relação ao horário de dormir, também há um ganho para um sono de qualidade. Então, assim, se eu não faço tudo isso, pode vir a medicação que for, eu posso estar bem suplementada, né? Possivelmente eu ainda não vou atingir os resultados esperados, né? E aí a gente fala de uma mudança completa, né? Puxando agora, não para além dessa questão do sono, né? Muitas vezes a nossa vida chega, sobretudo porque a gente vem se dedicando profissionalmente, vem acumulando outros papéis e chega nos 40 anos, muitas vezes no período em que, poxa, tem um monte de coisa que eu queria realizar que eu ainda não realizei, né? Dos meus pontos de estudo atual é a infertilidade, né? E essa tem uma queda brusca, né? Desde os 35 anos até essa chegada nos 40 mais, né? E aí, para que essa mulher, muitas vezes, ela passe a realizar coisas que ela gostaria de ter feito, é preciso todo esse ajuste, todo esse acompanhamento, que muitas vezes inclui vários profissionais, né? E precisa também de uma rede de apoio que esteja com ela nesse momento, né? E muitas vezes a rede de apoio é justamente a rede que mais atrapalha a gente, né? Se a gente for pensar, a minha rede de apoio é a minha família, nem sempre a minha família é a rede de apoio, né? Então a gente precisa levantar quem é a rede de apoio dessa mulher, né? E se não existe, como é que a gente pode construir? Nem que a gente terceirize essa rede, né? Mas ela precisa existir. E aí eu consigo pensar em várias estratégias, né, para que a gente possa conduzir determinados casos, de acordo com as particularidades de cada caso, né? Mas de maneira geral, a gente sempre vai voltar para a maneira que a gente se relaciona com o ambiente, a mudança ambiental, né? Ela é como se cada um de nós, né, a gente lá nos nossos consultórios, na nossa vida, estamos trabalhando, mas se a gente for resumir, o que a gente faz? A gente muda a maneira de se relacionar com esse ambiente, né? Às vezes até as pessoas procuram, você é psicólogo comportamental, né? É isso aí que eu tô precisando, né? Mudar comportamento, mas mudar comportamento é antes de tudo e mais do que tudo, mudar a maneira que eu vou me relacionar com esse ambiente, né? Como você se relaciona com o ambiente, com as pessoas, com a alimentação, né? E uma coisa que me veio à cabeça aqui com relação a essa questão do sono, que é tão importante, né? A gente falou do cortisol. O grande problema do cortisol não é nem o cortisol em si, mas é a desregulação do eixo hormonal, dos picos do cortisol, da produção do cortisol, da eliminação do hormônio. Então, assim, quando a gente vai falar disso, tem uma relação direta, muitas vezes até com o uso exagerado de café, por exemplo, porque o cortisol, ele de fato, ao longo do dia, ele vai caindo, naturalmente deveria ser assim, quando a gente acorda é para estar com o nível de cortisol mais alto, que ele tem uma relação
semelhante com a da cafeína e a tendência é que ele vai caindo ao longo do dia. E ocorre que a gente tem uma população muito viciada em café, a verdade é essa, né? Eu já ia pedir um. E o café a gente sabe que vai atrapalhar no sono, mas também tem esse efeito de desregular, de certa forma, essa questão dos picos de cortisol, e aí onde entra todo um processo de desregulação hormonal em conjunto, que vão ter impactos severos ali ao longo do dia, né? Tem pessoas que se não tomar café, enxaqueca vai bater com toda certeza naquele dia, né? E o café, ele é algo benéfico, porém, a dose resposta, né, que a gente sabe que o café, além da dependência, ele traz tolerância. Hoje eu tomo uma xícara, talvez daqui a um tempo não é mais suficiente, e eu preciso aumentar a ingestão dessa cafeína para ter o mesmo efeito, muitas vezes, né? Então, como é que é feito o trabalho com relação, por exemplo, a esse acompanhamento hormonal? Tem tanta influência, assim, tudo isso que eu estou falando, lógico, e trazendo esse gancho para vocês, e como é que é feito o trabalho, se realmente tem essa influência que pode ser negativo, como é que é feito para corrigir, de que forma vocês fazem esse trabalho, ou se isso não é tão relevante a nível científico, a nível de clínica mesmo, prática. Você fala que em relação em relação ao cortisol e em relação a essa questão da influência no sono, né? Porque o cortisol, naturalmente, se ele está desregulado, ele vai ter menos impacto no sentido de dar disposição da pessoa, né? Tanto que a orientação é assim que você acordar, você não tomar café logo quando acorda, né? Porque isso pode gerar uma influência direta na questão da regulação do cortisol. Então, eu não sei se tem uma influência direta, se vocês têm dados com relação a isso, pode comentar sobre isso, né? A respeito realmente da ingestão do café, que é algo muito bom para treino, para estimular, para exercício físico, mas até que ponto, né? Até que ponto isso vai ser benéfico ou não? Na literatura, realmente, existem dados mostrando que a gente tem que tomar café 1 hora depois de despertar. E tomar, no máximo, até 3 horas da tarde. O que muita gente faz, camufla a fadiga com a xícarazinha de café, porque é como se colocasse o dedinho na tomada e dá um up. Mas ela só camufla. E é muito comum, na mulher perimenopausa, 40 mais, que já está estressada devido à oscilação hormonal, ela recorrer a um cafezinho. Só que aí essa bola de neve vai impactar na qualidade do sono dela. Na minha recomendação, conduta nutricional, eu sempre peço, evita até, no máximo, 3 horas. E é desafiador, porque mas eu fico com dor de cabeça, eu nutro, meu Deus, o meu rendimento cai 10 anos-luz. Não posso. Aí a gente entra com a intervenção de uma suplementação, a gente coloca um lanche proteico ali no meio da tarde, que por muitas vezes também é negligenciado, às vezes confunde fome com sede. E também não tem a mudança radical, né? Tomo 10 xícaras, vou tomar 0. Não adianta também. Não, descafeinado na vida, que às vezes né? é só pelo sabor, só pelo hábito de estar aqui, como a gente tá aqui com a nossa boa xícara, né? Sim. Substituir por um descafeinado. Se tomava 10 cafés com cafeína, toma ali pelo menos a metade descafeinado. E aí a gente vai modulando esse comportamento, mas influencia demais. Legal. Gente, o papo tá maravilhoso, mas parece que a gente tá aqui há horas, né? Mas o tempo corre, então eu queria considerações finais de vocês, agradecer a presença de vocês. Se tiverem alguma mensagem para falar para o público, vocês podem se dirigir a eles e agradecer de fato a presença de vocês, tá bom? Considerações finais, doutora. Bom, eu queria dizer assim que hoje, né, a mulher moderna, ela não é mais como aquela mulher na época dos nossos pais, né? Então, a mulher moderna, ela quer envelhecer bem, ela quer chegar aos 70 anos, ativa, trabalhando, tendo disposição para cuidar dos netos, para conseguir ter sua certa independência, subir um lance de escada. Então, eu sempre digo, a hora é agora, tá? A partir dos 40 anos, né? Se você não conseguiu fazer isso antes, a partir dos 40 anos, comece a sua mudança do estilo de vida. Coloque uma atividade física regularmente, né, pelo menos 3 vezes por semana. Tenha uma boa alimentação, procure ter bons hábitos, né? E sempre procurar um profissional especializado para poder lhe orientar como conduzir a sua suplementação ou, se precisar, uma reposição hormonal. Então, são os pilares da saúde, do envelhecimento. Sono, alimentação, atividade física, suplementação e, se precisar, reposição hormonal. Tá? Então, o meu recado é esse. Obrigado. Perfeito, gente. Eu quero trazer essa reeducação. Cada fase da vida requer uma estratégia nutricional diferente.
Então, a gente precisa ter outros olhos para o 40 mais, precisa de uma nutrição mais assertiva, sim, precisa estar analisando exame laboratorial, precisa sim de uma suplementação, porque só na alimentação, infelizmente, a gente não consegue os nutrientes que o nosso corpo precisa nessa fase, que está tendo esse grande declínio, né? E os pilares, como a Loma falou, você falou, a Lana também falou, tem que cuidar da saúde mental e da saúde do corpo, são necessários. Uma coisa não tem como desmembrar da outra. A gente está na era da ansiedade, né? As mulheres modernas têm muitas demandas. Então, trazer essa consciência para que elas consigam realmente organizar que dá certo. E a gente está aqui para ajudar, né? Sim, sim. Obrigado. É interessante que eu iniciei minha fala e vou voltar finalizando, né, da importância de pensar os aspectos também de saúde mental desse ponto de vista, porque muitas vezes a gente negligencia, né? Muitas vezes por trás, por exemplo, falamos agora aqui do café, por trás do café tem um quadro de ansiedade aí, né? E muitas vezes vem de uma pessoa que diz assim, não, tá tudo ok, né? Meus hábitos de vida estão ok, eu tô buscando saúde, mas quando você vai esmiuçar, né, e ver, destrinchar o dia dessa pessoa, é um dia repleto de ansiedade e o café, ele tá ali, né? Então, assim, se eu estou sensível a esses pontos, se eu entro em contato com o que eu sinto, se eu nomeio os meus sentimentos, se eu tenho espaço para pensar isso, possivelmente eu já estou tendo uma abordagem diferenciada, né? E para isso, muitas vezes, a gente precisa também de um apoio profissional, né? Eu costumo dizer que se as pessoas soubessem os benefícios de uma terapia, não sei se vocês fazem, né? Mas tinha gente na terapia igual como tem na academia, né? Então, é muito importante, né? Acho que a gente precisa, seja em qual fase do desenvolvimento for, a gente procurar esse apoio para poder pensar a nossa vida e para poder, consequentemente, viver melhor, né? Obrigada. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês, tá? Agradecer aqui ao estúdio Rubiex, né, que proporcionou esse espaço para que a gente possa gravar aqui. E você que é produtor de conteúdo, você que é profissional da área da saúde, de algum segmento, queira gravar, esse espaço aqui tá bem bacana. Ele é moldado de acordo com a tua marca, com o que você está interessado em produzir. Então, fica o convite para vocês. Aguardem novidades. A gente vai estar lançando em breve novos episódios. E acompanhe nossas redes sociais para se manterem atualizados aí de tudo que a gente vai estar divulgando para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima.